A utilização das fontes energéticas como o petróleo não está vinculada apenas à disponibilidade de recursos, mas também a questões políticas envolvendo os países detentores das maiores reservas, as grandes empresas produtoras e os principais consumidores mundiais. Ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, ocorreram algumas mudanças significativas no cenário geopolítico mundial. No caso da Ásia Ocidental, detentora das maiores reservas mundiais de petróleo, ocorreu um rápido processo de descolonização. À medida que aumentava sua importância no cenário internacional, as disputas pelo fornecimento do petróleo se acirravam. Grandes empresas do mundo ocidental desenvolviam-se com a finalidade de garantir o fornecimento crescente do petróleo para seus países sede. Até meados do século XX, praticamente toda a produção e distribuição do petróleo mundial estavam a cargo, assim, das denominadas sede-irmãs. A importância do petróleo para a sociedade capitalista moderna é de tal envergadura que alguns estudiosos afirmam que estamos vivendo a era do petróleo. O petróleo era o elemento principal da economia das grandes potências, originando progresso e riqueza aos países que produziam o precioso ouro negro. O Oriente Médio tornou-se, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, o principal produtor de petróleo do mundo, o que levou à cobiça dos europeus, que dominaram a região por décadas, colonizando e explorando as riquezas. Bom, por diversos momentos da história, a geopolítica do petróleo esteve intimamente ligada ao Oriente Médio, como já foi dito, representados por países pouco industrializados, porém com imensas reservas de petróleo e gás, levando estes a terem um relacionamento político e econômico com países industrializados com pouca reserva de petróleo e gás. Mas, atualmente, esse cenário ele tem tomado um rumo diferente, visto que se tem notado uma nova geografia do petróleo, que podemos dar um exemplo de que são as areias de betuminosas do Canadá, o óleo e gás de xisto norte-americano, o pré-sal brasileiro e o óleo extra pesado da Venezuela. Esses fatos apontam uma realocalização do eixo do petróleo do Oriente Médio para as Américas. É de suma importância entendermos onde o Brasil está no meio disso tudo, pois em conjunto com os Estados Unidos, Canadá e Venezuela podem mudar e revolucionar o atual cenário da indústria petrolífera mundial. A importância do petróleo, ele reside no fato de a humanidade ser, em sua maior parte, dependente do uso de seus derivados, principalmente como fonte de energia. Assim, considerando que o nível de consumo de um país está diretamente relacionado ao seu poder econômico, podemos dizer que quanto mais desenvolvido for o Estado, mais dependente do petróleo ele tornar-se-á. Engana-se quem acha que o petróleo seja somente utilizado como combustível. Na verdade, ele possui outros usos, como a produção de plásticos, colchões, solventes, tintas e lubrificantes. Por esse motivo, esse recurso possui um peso de ouro na economia internacional, que é bastante vulnerável às oscilações do seu preço, a exemplo do que aconteceu na década de 1970, na chamada crise do petróleo. Assim, aquela nação que possuía o maior controle sobre a produção e exportação de petróleo fatalmente ficará em uma posição confortável nos cenários políticos e econômicos globais, o que revela a importância da compreensão dessa questão na atualidade. A turma 301 agradece pela sua atenção.